Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está acompanhando pelo livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 30. Glória a Deus! Vamos lá, vamos começar? Novo Testamento, dia 30. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. Lucas 1:28. No texto grego original, no Novo Testamento, a palavra traduzida como agraciada encontra somente aqui em Efésios 1:6. Para o louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu genuinamente no amado. Nós não recebemos a graça de Deus porque a merecemos, mas por causa do seu amor. Ele concede em nós, em Jesus Cristo. Todo cristão tem sido agraciado pelo Senhor, o Pai. O Pai nos tem lembrado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Isso significou na vida de Maria e o que significa na nossa vida. Para começar, significa salvação. Maria se alegrou em Deus, o seu Salvador. Lucas 1:46-47. Não podemos ser salvos pelas nossas boas obras, porque a única maneira de sermos salvos é pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, do 8 ao 9. É a graça de Deus que nos traz a salvação, a nós. Tito 2:11. Maria não louvou Moisés ou as leis de Moisés, porque ninguém pode ser salvo por cumprir a lei. Gálatas 2:16 e 3:11. Mesmo sendo o canal humano pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, Maria precisava ter um Salvador. A graça também nos enche de alegria. Sendo virgem, Maria percebeu que ter um filho provocaria todos os tipos de reações das pessoas de Nazaré, onde ela morava, mas estava disposta a suportar a dor para poder cumprir a vontade de Deus. Maria disse ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Render-se ao Senhor é um ato de fé que traz profunda alegria ao seu coração. O cântico de louvor de Maria, nos versos de 46 a 55, nos lembra os cânticos de louvor de Ana, em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. É provável que Maria conhecesse essa canção de Ana. Para nos apresentarmos ao Senhor e cantarmos acerca disso, precisamos de graça no nosso coração. Colossenses 3:16. Maria sofreria nos anos seguintes e é necessário graça para sofrer pelo Senhor e para glorificá-lo. O Senhor disse a Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor, Simeão disse que uma espada transpassaria a alma dela. Lucas 2:25, dos 25 ao 35. Isso aconteceu. Maria ficou junto à cruz com João e Jesus encarregou João de cuidar dela. João 19, do 25 ao 27. Como sua mãe, Maria era a única pessoa de toda Jerusalém que poderia ter salvado Jesus da cruz, mas se manteve em silêncio, porque sabia que a cruz estava no plano de Deus. Em nossa vida pode haver momentos em que tudo parece estar contra nós, mas esses são os momentos em que a graça inesgotável de Deus nos capacita a continuar. E como Maria, louvar a Deus por esse privilégio. A graça de Deus que Deus deu a Maria, a graça de Deus deu a Maria uma família especial, pois nós a encontramos com irmãos e irmãs nos cenáculos, aguardando a vinda do Espírito Santo. Atos 1, do 12 a 14. Eles não estavam orando por Maria, eles estavam orando ao Senhor com eles. Não, eles não estavam orando por Maria, ela estava orando ao Senhor com eles.
Não só a igreja nascente estava orando, mas Pedro estava abrindo a escritura e preparando para o Pentecostes. E Maria necessitava do Espírito Santo tanto quanto os outros. Todos nós precisamos de uma família da igreja, sim. Nenhuma igreja é perfeita, assim como nenhuma família é perfeita. Mas mesmo assim, nós amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros e encorajamos uns aos outros. Nas Escrituras, as últimas palavras registradas por Maria estão em João 2,5, quando ela disse ao servo do casamento: fazei tudo o que ele vos disser. E esse é um bom conselho. Se a cada dia lêssemos as Escrituras e obedecêssemos ao que Deus nos diz, quanta diferença isso faria. Contudo, como Maria, somos altamente favorecidos, altamente agraciados por Deus. Lucas 1:28. Evidenciamos isso? Glória a Deus. Bendita és tu entre as mulheres. E foi assim que a gente começou a leitura do texto de hoje. E hoje nós falamos sobre a graça estabelecida não só sobre Maria, mas sobre todos os cristãos verdadeiros. Que a mesma graça está descrita lá em Efésios capítulo 1. A graça de Deus, ela nos aperfeiçoa. Aonde pode? Na nossa fraqueza. Meu Deus, A graça de Deus, ela é capaz de nos levar a lugares em que nós jamais pensaríamos que nós pisaríamos. A graça de Deus, ela é o que nos faz suportar. A graça de Deus é o que nos faz ir de um lugar para o outro no mundo espiritual. A graça de Deus é o que nos condiciona à vida eterna. É pela graça que nós somos salvos. Eu achei interessante esse texto que ele diz assim: quando Jesus se foi e eles estavam esperando o Pentecostes, eles não oraram por Maria. Maria estava lá esperando o Senhor com eles. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa olhar para essa mulher cheia da graça de Deus. Vem cá, como é que Deus escolhe uma mulher? Como que Deus escolhe uma mulher e ele decide habitar no ventre dela? É porque o útero de uma mulher é o único portal, é a única porta, a única. Não tem mais nenhuma porta que um homem, uma mulher, um ser humano venha à vida. Então Deus escolheu um coração puro, Deus escolheu um coração humilde. Deus escolheu um coração cheio da graça e ele achou Maria. Se Deus tivesse que te escolher para alguma coisa hoje, ele te escolheria para o quê? Se Deus tivesse que te achar hoje, ele te acharia para qual missão? Se o Espírito de Deus estivesse a rodear a terra e procurando alguém em 2023, nos últimos dias de 2023, ele estivesse procurando um coração, no que você serviria ao reino de Deus? Maria, ela foi o portal necessário para o próprio Deus descer na terra. Era muita graça, era muito. As últimas falas de Maria são registradas lá em Lucas 2:5, diz assim: faz o que ele manda. Faça o que ele manda. Tem gente que distorce tudo. Mas qual é a última vez que Maria aparece falando nas escrituras? Ela faz o que ele está mandando. Faz o que o próprio Cristo está mandando. Faça o que Cristo mandar. E ali os servos fizeram, foi nas bodas. E foi transformado água em vinho. E ali foi servido o melhor vinho naquela festa. Porque ela sabia quem era ele. Você por acaso sabe quem é o próprio Cristo? Você por acaso sabe quem é o Deus que você serve? Porque se eu e você soubermos quem é o Deus que servimos, quem é o próprio Cristo que servimos, aí sim nós vamos fazer o que Ele manda. Nós vamos esperar por Ele. Nós vamos viver por Ele e para Ele. O cântico de Maria descrito é assim:
Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em ti, o meu Consolador, que se atentou ao temor do Senhor do meu coração e me deu o Filho de Deus para ele me chamar de mãe. Por causa do temor do Senhor. Por causa do temor do Senhor, qual o cântico que pode sair dos teus lábios? É o temor do Senhor que vai mudar tudo, queridos. É o temor do Senhor. Hoje de manhã, quer dizer, a gente não tá de manhã, né? São 6 horas da manhã. Mas antes de eu entrar aqui, eu tava ouvindo um louvor. E eu fui dar uma olhadinha na imagem da pessoa, né? Que era no YouTube, tava tocando tipo um clipe. E o rapaz tava tocando um louvor numa igreja. Era um culto, era uma igreja. E ele estava tocando um louvor tão lindo que eu fiquei assim, tão impressionada, sabe? Eu estava ali, ó, flutuando nas asas do Espírito. Eu decidi olhar para a imagem dele. Quando eu olhei para a imagem dele, ele estava despojado e ele estava de boné, no meio de um culto, cantando. E eu pensei, ele canta tão bem, ele é ungido, mas está faltando o temor do Senhor. Não que eu ache errado usar boné, inclusive eu acho certo, eu acho legal, tem que usar. Mas no meio de um culto de adoração ao próprio Deus, tudo tem limite. Nossa, Poliana, você é formal, eu sou, gente. Eu não acho que boné é a indumentária, né, correta para você poder colocar para um culto de adoração ao teu Deus. Eu acho que nós precisamos de reverência. E ali eu olhei e falei assim, gente, quanta unção, que o Senhor o convença da verdade e o batize com o santo temor. Porque se a gente tem santo temor mesmo, a gente teme tudo. A gente teme, sabe, até estar apresentável diante de Deus. Quando o sacerdote, ele ia para o Santo dos Santos, tinha a roupa certa, sabia? Tinha o jeito certo. Eles não se banhavam de qualquer jeito. Tinha até a forma certa deles se banharem para eles irem se apresentar diante de Deus. Eu acho aquilo tão forte, tão incrível assim, tão surreal. E é verdade. Parece que a gente perdeu o temor. A gente vai para a igreja de qualquer jeito. Eu não vou. A gente vai para a igreja, sabe, de qualquer forma. A gente se comporta de qualquer jeito. A gente lida como se a gente estivesse indo ali na feira. E não é assim. Não é assim. Nós precisamos aprender a temer o Senhor. Existe o jeito certo de adorar. E o jeito certo de adorar é com reverência. É com todo o nosso coração. É mostrando a Deus a importância dele. Eu sou da época em que a gente comprava roupa para ir para o culto de Santa Ceia. Em que a nossa roupa nova a gente estreia no culto de Santa Ceia. Em que a gente vai bonito é para a igreja. Em que a gente se arruma é para a casa do Senhor. Por quê? Porque existe uma maneira certa de você se apresentar diante do seu Deus. Se você fosse se apresentar ao presidente da República, você iria como? De qualquer jeito? Duvido, eu duvido que você pegaria essa roupinha aí, que você está em casa, e você ia se apresentar diante do presidente da República, sendo ele de direita ou de esquerda, entende? Você iria dar o seu melhor, pelo menos você ia se ajeitar um pouquinho para você ir lá conhecê-lo. Agora parece que quando a gente quer ir diante de Deus, a gente pode de qualquer jeito. Assim, em casa a gente pode estar leve, a gente pode adorar Deus de pijama, a gente pode adorar Deus no banho, a gente pode adorar Deus deitado, a gente pode adorar Deus lavando louça. Mas quando você vai a um tabernáculo, quando você vai a um lugar, quando você vai a uma igreja, quando você vai até o lugar da adoração, né, que a gente vai prestar um culto, você vai com o seu melhor. A graça de Deus, isso não tem nada a ver com salvação, entende? Porque a salvação ela vem pela graça, mas tem a ver com a reverência. E é muito importante nós sermos reverentes diante de Deus. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, a situação na minha vida tá tão ruim, Deus não me ama, não é? A gente tem a péssima mania de achar que só porque as coisas não estão boas diante de nós, é que Deus não nos ama. Mas isso é mentira. É mentira. Muitas vezes nós estamos passando por longos testes, sabe? Longas provações de Deus. Existem áreas da nossa vida que vão passar por longos testes.
Isso também é para solidificar a nossa fé. Porque a gente é salvo pela graça, mas a fé é um dom. E ela vem por ouvir todos os dias, continuamente, a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vai precisar de contar com a graça de Deus mesmo, para nos levar a outro lugar, para ir conosco a um outro nível. E sem a graça, a gente não vai a lugar nenhum. Ana contou com a graça de Deus. Maria contou com a graça de Deus. O próprio Cristo contou com a graça de Deus. Quem é você e eu para não contar com a graça de Deus? Poliana, como eu sei que eu estou alinhada com o céu? Obedeça as escrituras. Olha, eu estou fazendo tudo que está nas escrituras. Então, beleza. Então, provavelmente, o que está acontecendo com você nenhum tipo de maldição, não. É o teste do tempo. Peraí. O que está acontecendo com você é o teste do tempo. E todos nós seremos testados em algum aspecto. Todos nós precisaremos de contar um testemunho que seja do teste do tempo. O teste do tempo, ele vem para forjar o nosso caráter. Então você vai ter que contar com a graça durante peraí. Agora a pessoa vai ficar tossindo, né? Você vai precisar de contar com a graça durante o teste do tempo. Porque sem a graça, eu e você não alcançaremos a misericórdia de Deus. Eu também estou nesse teste, viu? O povo que eu estou nesse teste, eu também. Mas o que a gente faz durante o teste do tempo? A gente se enche. A gente se enche quanto? Até transbordar. E no meio do caminho, você e eu seremos encontrados pela graça. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça no caminho, Senhor. Nos fortaleça no caminho. Nos leva para perto de Ti, Senhor. A Tua graça nos basta. Mas eu quero te pedir, Senhor, não solte a nossa mão. Porque sem a graça nós não poderemos fazer nada. Nos encha, Senhor, nos encha até transbordar. Nos leve, Senhor, a um outro nível de adoração. Nos permita estar na Tua presença continuamente. Que o louvor não saia dos nossos lábios. Que nós possamos ser firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus. Um beijo, gente. Que hoje seja um dia profético, um dia abençoado. Que você e eu tenhamos experiências com Deus. E que a nossa vida ela sirva para o louvor do Pai. Em nome de Jesus. Amém.